Olá, seja bem-vindo ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, 2666, do escritor chileno Roberto Bolanho, mais especificamente sobre a parte 3, né, então a terceira parte dessa série, que é justamente aqui o Robertinho, que é justamente a parte dos crimes, tá bom? E aí, então, vamos lá? Minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo, então, para a gente discutir um pouquinho a respeito deste livro, 2666, do escritor chileno Roberto Bolanho, né? Esse é o terceiro vídeo da série, já, quer dizer, o quarto vídeo já da série, tem as outras três partes aí. A primeira parte é a parte dos críticos, a segunda parte é a parte da Malfitano, a terceira parte do Fate, e essa, então, é a parte dos crimes, e que é a penúltima parte, antes da parte de Archambault. Então, nós estamos aqui na parte mais pulsante do livro em si, né? Para quem tiver interesse, tem os outros vídeos aí no canal. Eu estou fumando um tabaco Mac Baren Virgínia número 1 neste Bent Billiard, que é um cachimbo da Big Ben, para os cachimbeiros aí de plantão. Big Ben Caledônia número 400 e... Não, número 360. Feito na Holanda. Tá, então tá aí o cachimbinho. Mas vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre Roberto Bolanho e 2666, que é a Magnus Opus, né, a obra-prima aí desse escritor que tanto encanta. Essa parte, né, que é a penúltima parte, que é a parte dos crimes, como o próprio nome já diz, vai relatar os crimes que estão acontecendo numa cidade que é uma cidade fictícia, que a gente já teve contato com essa cidade em outras partes do livro, que é justamente a cidade de Santa Teresa, né, que é uma ficção, né, uma ficcionalização da cidade que existe, da cidade de Juarez, que é uma cidade que fica na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E é uma cidade com muitas maquiladoras, né, com muitas daquelas fábricas gigantescas que se utilizam de mão de obra barata para produzir, muitas das vezes, produtos que não vão ficar no país, mas produtos que vão para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. Então é uma cidade industrial, com um polo industrial muito grande, mas que não favorece a própria cidade, mas que tem por objetivo proporcionar essas mercadorias para fora, né? Então é uma cidade que está crescendo muito, né? Vou focar mais na cidade fictícia, a cidade de Santa Teresa. Eu sei que tem muitas relações com a cidade real, de Cidade Juarez, mas Santa Teresa no livro é uma cidade muito pulsante, é uma cidade marginalizada e é uma cidade que está crescendo muito, com uma população muito grande, tem muitas pessoas migrando para lá em busca de emprego nessas maquiladoras, e é uma cidade caótica, uma cidade com muitos crimes, uma cidade violenta, e alguns crimes começam a chamar a atenção, né? Ou começam a acontecer com uma frequência um tanto quanto desconcertante. E esses crimes são feminicídios, né? Não são qualquer homicídios, mas são feminicídios, ou seja, são assassinato de mulheres por elas serem mulheres, né? Não é um simples assassinato de uma mulher que foi assassinada, mas ela foi assassinada pelo fato dela ser mulher. 99% dos casos do assassinato precede ou procede, né, infelizmente, ali de estupros, ou seja, essas mulheres são violentadas.
Então são feminicídios, né? São assassinatos que ocorrem pelo fato de elas serem mulheres, porque se elas não fossem mulheres, elas não seriam assassinadas. Então, começa a ter uma lista muito grande, cerca de 300, 400, 500 mulheres, né? Quando o livro começa, a gente está falando ali de um número de 100 a 200, depois o número vai crescendo. Esses feminicídios, esses assassinatos acontecem na cidade de Santa Teresa, cidade fictícia, mas eles acontecem na cidade real de Cidade Juárez, né? O Bolanho se inspirou nesses assassinatos, nesses feminicídios que estavam acontecendo na cidade para escrever a obra dele, que, pelo que eu pude ver até hoje, não estão claramente esclarecidos, né? Porque se discutia muito se era um serial killer ou se era um grupo de várias pessoas que estavam matando aquelas mulheres. Né? Então, até hoje é um caso que está envolto em mistério e que não é resolvido porque não existe intenção ou desejo do Estado mexicano, e o Estado, se não me engano, é Chihuahua, né? O Estado mexicano, ou é Sinaloa, Sonora, enfim, um Estado do norte do México, em resolver esses crimes. Então, muito provavelmente, as pessoas envolvidas nesses assassinatos, a pessoa ou as pessoas, o grupo de pessoas, está envolvido com a política daquela região, né? Envolvido com a polícia, enfim, está dentro das redes do Estado, dentro da rede da própria corporação que deveria puni-los, né? E a história é justamente sobre isso. O Bolanho trata muito, de uma forma muito asperosa, é a parte mais áspera do livro, a parte mais difícil de se ler. Ele abandona toda a romantização, todo o estilo romântico de um texto ficcional, de um texto de romance, enfim, e trata quase como que forma jornalística os assassinatos. Então ele começa a listar, né, os assassinatos, se não me engano são listados 200 ou 300 assassinatos desses feminicídios, e ele vai listando pessoa por pessoa, mulher por mulher, né, falando como ela foi encontrada, se ela foi estuprada ou não, estuprada como, pela via vaginal, pela via anal, enfim. É muito áspero isso, até porque algumas dessas mulheres são crianças de 12, 13, 14, 16 anos. E é forte, assim, não é recomendado para os sensíveis de alma, né? Porque realmente deixa abalado, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que te deixa ali querendo acompanhar essa história. Talvez uma coisa de romance policial em si, apesar dele falar quase de forma jornalística, falar de forma jornalística mesmo, a gente fica com uma vontade de continuar lendo, né? Por exemplo, começa assim, olha, eu vou ler para vocês uma parte que fala. Essa parte dos crimes começa assim. A morta apareceu no terreno baldio da colônia Las Flores. Vestia camiseta branca, de manga comprida e saia amarela até os joelhos, um número maior. Os garotos que brincavam no terreno a encontraram e avisaram os pais. A mãe de um deles telefonou para a polícia, que chegou meia hora depois. O terreno dava para a rua Pelaez e a rua Hermanos Chacón. Depois se perdiam uma vala detrás do qual se erguiam os muros de uma leiteria abandonada e já em ruínas. Não havia ninguém na rua, de modo que no primeiro momento os policiais pensaram que era um trote. Apesar de tudo, pararam um carro patrulha na rua Pelaez e um deles entrou no terreno baldio. Logo descobriu duas mulheres de cabeça coberta, ajoelhadas sob o mato ralo, rezando. As mulheres, vistas de longe, pareciam velhas, mas não eram. Diante delas jazia o cadáver. Sem interrompê-las, o policial deu meia volta e, com gestos, chamou o companheiro, que esperava fumando dentro do carro. Depois os dois voltaram, um deles, o que não havia descido, com a pistola na mão, até onde estavam as mulheres, e ficaram de pé junto a elas, observando o cadáver. O que estava com a pistola na mão perguntou se a conheciam. Não, senhor, respondeu uma das mulheres. Nunca tínhamos visto. Essa criatura não é daqui. Isso aconteceu em 1993, em janeiro de 1973. 1993. A partir dessa morte começaram a se contar os assassinatos de mulheres, mas é provável que antes dela tenha havido outras. A primeira morta se chamava Esperança Gomes Saldanha e tinha 13 anos. Então, a história vai se correr ao longo dessa de que 200, 300 páginas, né? A parte dos crimes é a maior parte do livro e a parte onde mais pulsa ali a realidade visceral, assim, né? É onde está ali a parte principal, o coração da literatura do Bolanho, e é onde
para essas coisas todas convergem, né? E eu acho isso muito interessante porque apesar das outras partes serem partes mais filosóficas, né? Então, por exemplo, a parte dos críticos, a gente tem um olhar muito para a literatura, para o fazer literário, né? E para aqueles que criticam a literatura e o ofício é fazer críticas, especializar-se e especializar-se em literatura, então são professores acadêmicos, você tem uma coisa muito glamorizada, uma coisa muito culta, muito elitizada dentro da própria literatura, e essas pessoas acham que conhecem a obra, conhecem o autor, quando na verdade elas não sabem nada a respeito dele, porque o Archibald é um desconhecido e o Archibald está vivendo a vida dele e está nessa cidade, inclusive, por motivos que até estão entrelaçados ali com os assassinatos, que a gente vai descobrindo mais à frente. E depois você tem a parte do Amalfitano, que é uma parte filosófica ali da essência, né, é uma parte mais existencialista, mas também tem uma questão mais filosófica da própria literatura, do próprio fazer a literatura e do que isso pode impactar na mente, a própria discussão da loucura. E depois você tem a parte do Fate, que é uma parte mais de suspense, uma parte mais de ação, uma coisa meio hollywoodiana, luta de boxe e tal, e pistoleiros cowboys ali no norte do México. E depois você cai assim nessa parte dos crimes, que é a parte mais real da coisa. E você se vê ali com a realidade que o Bolaño gosta muito de trabalhar, que é o tema da violência, né? E essa violência, mais especificamente, a violência contra a mulher e a intenção desses feminicídios. Então vai se listando vários assassinatos e alguns personagens vão aparecendo ao longo dessa listagem, né? Ao longo dessa numeração. Algumas pessoas estão vinculadas aos policiais que estão investigando o caso. Tem um personagem que é muito interessante que se chama... O apelido dele é Lalo, né? E aí o pessoal brinca que é La Loucura, né? E aí... ele é um cara muito louco, assim, e tem até uma coisa, o Lalo tem uma ligação com os Detetives Selvagens, para quem tá atento ali na obra do Bolaño, tem uma coisa entrelaçada entre os dois, mas o Lalo é um personagem muito interessante, tem a figura do penitente, que é, cara, é como se, tipo assim, todos os assassinatos que estão acontecendo, tá todo mundo cagando pra esses assassinatos, pra essas mulheres sendo assassinadas. Tipo assim, ninguém quer investigar, todo mundo fica, foi o marido que matou, foi o namoradinho, matou por ciúme, matou porque só queria, né, estuprar a mulher resistiu, ele matou. Então ninguém leva isso a sério, ninguém leva, tem uma grande resistência em levar o fato de que é, sei lá, um serial killer, ou de que esses assassinatos têm uma importância. Enquanto isso, tem um caso acontecendo de um cara que eles chamam de penitente, que é um cara que entra nas igrejas católicas e mija na igreja, urina na igreja. E ele mija litros e litros, e é uma coisa que ninguém consegue entender como o cara consegue mijar, sei lá, 5, 10 litros. E ele mija em cima das imagens sacras, né? Ele mija no crucifixo, ele mija em cima das santas. E isso vira um assunto que é discutido, todo mundo está discutindo, contrata policial para descobrir quem é esse penitente. Né? Numa noite, um padre confronta ele e ele acaba matando o padre. Então vira todo mundo falando do penitente, ninguém querendo saber das mulheres. Então claro que o Bolaño ali ele tá brincando e ele tá da forma bem sarcástica, né? Porque o Bolaño escreve de forma irônica, escreve de forma sarcástica. Ele tá ali confrontando os valores sociais, né? Por que a gente dá mais importância. Mas tem personagens muito interessantes, tem um personagem do Sérgio, que é um dos policiais responsáveis por investigar os assassinatos, tem uma professora da faculdade que se envolve com ele, tem também o pessoal da universidade que tem um pouco relação com a parte do Amalfitano, então você tem o reitor da universidade, né, você tem o diretor da faculdade, que é Faculdade de Filosofia e Letras de lá. Então você tem toda uma questão que está envolvida. Só que o mais interessante é que, apesar disso ser uma parte meio que detetiviesca, de se descobrir os crimes e tudo, não tem nada a ver com isso. Porque o Bolaño não está interessado em solucionar a questão. Ele não está interessado em fazer o leitor trilhar um caminho onde ele chegue lá no final e ele fala, eram eles os assassinos. Então, era esse cara que era o assassino o tempo todo. O Bolaño não está preocupado com isso, né? O Bolaño está preocupado com outras questões. Então, ele brinca com o romance policial, ele brinca com o romance detetivesco para falar de outras coisas, para falar de coisas muito mais importantes,
para falar da realidade na América Latina, para falar de feminicídio, para falar da violência, para falar da literatura. Então você tem... eu acho isso muito mais profundo. É claro que dá uma agonia se você está querendo saber quem é que está matando essas mulheres, e se essa pessoa vai ser punida ou não. Mas se você abre mão um pouco disso, você tem uma realidade, você tem uma literatura preocupada com o real e com ser espelho da nossa sociedade e da sociedade humana, que é muito rico, é muito interessante, né? Então, você vai acompanhar essas 200, 300 páginas, vai acompanhar vários assassinatos e você vai chegar no final e não vai ter uma conclusão, né? Você vai chegar no final e não vai ter uma resposta. Você tem um suspeito, que é o principal suspeito por matar essas mulheres, que é um alemão muito alto, muito branco, de cabelos loiros, olhos azuis, que, claro, você já vai fazer uma ligação com o Archimboldo, né? Será que é o Archimboldo? Ou será que é o filho dele? Ou será que, né? Você já faz essa ligação óbvia, mas as coisas não são assim tão claras. E esse cara é acusado, né, de matar. Pelo que se dá a entender, isso não é falado muito claramente, mas a impressão que eu tenho é que ele cometeu um assassinato, né, um feminicídio, e meio que a galera tá querendo empurrar ele como culpado de todos os 300 assassinatos, né? E aí, mas enfim, ele é o principal suspeito e ele tá preso, então o pessoal entrevista ele. Tem toda essa parte que não deixa também de ser interessante e intrigante, né? Dessa parte dos críticos, né? Mas é muito rico de detalhes, assim, às vezes chega a ser um pouco angustiante, confesso, né? Aí, tá falando aqui do penitente, né? 3 dias depois da profanação da igreja de Santa Catalina, o penitente se introduziu tarde da noite na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, na colônia Reforma, a igreja mais antiga da cidade, construída em meados do século XVIII, e que por certo tempo serviu de sede do bispado de Santa Teresa. Então, você fica, mano, que isso não importa nada, né? Mas você tem páginas e páginas falando a respeito do penitente, e isso é uma coisa interessante, né? Uma coisa irônica que o Bolonha está fazendo ali, daquela sociedade que está mais preocupada com isso do que com o assassinato das mulheres, né? E você tem algumas partes, assim, de riqueza literária muito boa, que só, acho que o Bolanho consegue proporcionar, ou escritores, né, do nível do Bolanho. Mas é assim, quer ver? Deixa eu ver uma parte que até que eu marquei aqui. A morta seguinte se chamava Penélopes Mendes Bezerra, ou Bezerra. Tinha 11 anos. Nossa, tem muitas mulheres, tem muitas crianças, né? Não é nem mulheres, muitas crianças, assim, entre as mulheres assassinadas. Tinha 11 anos. Sua mãe trabalhava na maquiladora Iterzone Berni. Sua irmã mais velha, de 16 anos, também prestava seus serviços à Iterzone Berni. O irmão, que vinha depois, de 15 anos, era mensageiro e entregador de uma padaria não muito longe da rua industrial, onde moravam na colônia Vera Cruz. Ela era mais nova e a única que estudava. Fazia 7 anos que o pai deles tinha abandonado o lar. Naquela época, todos moravam na colônia Morelos, pertinho do parque industrial Arsênio Farrell, uma casa que o próprio pai construíra com papelão, tijolos soltos e pedaços de zinco, junto de uma vala que 2 empresas maquiladoras haviam aberto para construir um esgoto que acabou nunca sendo feito. Tanto o pai como a mãe eram do estado de Hidalgo, no centro da República, e ambos emigraram para o norte em 1985, à procura de trabalho. Mas um dia o pai cismou que com o que ganhava nas maquiladoras não ia melhorar as condições de vida da família, e decidiu cruzar a fronteira. Partiu com outros 9, todos do estado de Oaxaca. Um deles já tinha feito a viagem em 3 ocasiões, e dizia saber como driblar a migra, a polícia da fronteira americana. Para os outros, era a primeira tentativa. O galinheiro, que os levou para o outro lado, disse que não se preocupassem e que se, por azar, fossem detidos, que se entregassem sem oferecer resistência. O pai de Penélopes Mendes gastou todas as economias naquela viagem. Prometeu escrever assim que chegasse à Califórnia. Estava em seus planos transferir a família em menos de 1 ano. Nunca mais souberam dele.
A mãe pensou que talvez vivesse agora com uma outra mulher, uma americana ou uma mexicana, e que levasse uma boa vida. Também pensou, sobretudo nos primeiros meses, que tinha morrido no deserto, de noite, sozinho, ouvindo o uivo dos coiotes e pensando nos filhos, ou numa rua americana, atropelada por um carro que depois havia fugido. Mas essa classe de pensamentos a imobilizava. Eram pensamentos em que todo mundo falava outra língua, inclusive seu marido, numa língua incompreensível, e decidiu parar de tê-los. Além do mais, se houvesse morrido, refletia, alguém teria avisado, não é? De qualquer modo, já tinha problemas bastante em sua casa para perder tempo especulando sobre o destino do marido. Então, são poucas partes que o Bolanho fala sobre a vítima, né? Sobre a pessoa, a mulher que foi assassinada, a família dela e a história. A maioria das vezes ele fala bem de forma jornalística, assim. Foi encontrada de tal modo, tinha 1,70 m de altura, cabelos loiros, vestia uma calcinha vermelha, não tinha sutiã, tinha 32 anos, se chamava tal. Mas algumas, ele entra na história, assim, dessa pessoa, né? Dessa vítima, e é muito interessante. O Bolanho também trata muito dessa questão de imigrantes, né, indo ali pro norte, cruzando a fronteira com os Estados Unidos. Tem até uma passagem que ele fala de um cara que tenta cruzar, sei lá, 400 vezes e não consegue, mas não desiste. Então toda essa realidade assim está sendo esmiuçada nessas páginas e é muito bom, né? Inclusive tem uma parte aqui que eu sublinhei, que é interessante, que fala assim: numa cafeteria, La Loucura, né, que é esse personagem que eu havia falado, encontrou uns policiais jovens, de entre 19 e 20 anos, que comentavam o caso. Né, um grupo de jovens policiais numa cafeteria, rindo, contando piada, conversando e comentando um caso. Né? Como é possível, disse um deles, que Lanos, né, como é possível que disse um deles, que Lanos a estuprasse, se era seu marido? Como é possível, disse um deles, que Lanos a estuprasse se era seu marido? Os outros ouviram, mas a loucura levou a pergunta a sério. Ele a estuprou porque a forçou, porque a obrigou a fazer uma coisa que ela não queria, disse. Caso contrário, não seria estupro. Um dos policiais jovens perguntou a ele se pensava estudar direito. Quer virar doutor, cabra? Não, respondeu a loucura. Os outros olharam para ele como se ele estivesse se fazendo de implicante. De resto, em dezembro de 1994, não houve mais assassinatos de mulheres, pelo menos que se soubesse, e o ano terminou em paz. Então isso é uma coisa interessante, né, falando sobre estupro. Os policiais ali falando, não faz sentido o cara ser acusado de estupro se o cara era marido dela, né? E aí o La Loucura fala, pô, mas o que tem a ver, né? Se ele fez a força, foi um estupro, por mais que ele fosse esposo dela, né? Então tem uma discussão a respeito do machismo também, né, dessa instituição patriarcal que está muito imersa dentro das pessoas responsáveis por cuidar do caso, né, dos policiais, do promotor de justiça, dos juízes envolvidos, dos investigadores, 99% homens que têm uma visão machista, patriarcal e não querem investigar esse caso, né? Que é tipo assim, esse cara matou essa mulher porque ela traiu ele, porque ela era uma puta, e toda essa questão, né? Então você tem isso muito pulsante. E tem uma questão que é, se fossem, sei lá, 300 homens assassinados, com certeza já teriam descoberto quem era esse cara, ou quem eram essas pessoas que estavam por trás desse assassinato, e qual a motivação, e por que esse cara estava fazendo isso, já tinham prendido o cara, né? Por mais que ele tivesse envolvido com o que fosse, né? Mas por serem mulheres, né, quem se importa com isso? Então, é um incômodo, a gente fica incomodado com o texto, mas ele traz isso muito bem, com uma maestria muito boa, e que faz a gente refletir, bastante, assim, né? Inclusive o do serial killer, depois ele vai entrando em parte do serial killer, que o serial killer vai desenvolvendo técnicas específicas, né? Antes ele só estuprava e matava, depois ele começou a arrancar um pedaço de pele, enfim, né? Começou a fazer outras coisas. Aqui falando de uma outra vítima, né? A mulher tornou a telefonar e disse o nome e o cargo do pai, pois pensou que a mãe, por ser operária como ela, sem dúvida era considerada de um nível inferior, quer dizer, demissível a qualquer momento ou por qualquer razão ou capricho da razão. E dessa vez a telefonista a deixou esperando tanto tempo que as moedas acabaram e a ligação caiu. Não tinha mais dinheiro. Desconsolada, a vizinha voltou para casa, onde a esperava outra vizinha e as meninas.
E por um momento, as 4 experimentaram o que era estar num purgatório, uma longa espera iminente, uma longa espera inerme, uma espera cuja coluna vertebral era o desamparo, coisa muito latino-americana. Aliás, uma sensação familiar. Uma espera cuja coluna vertebral era o desamparo, coisa muito latino-americana. Aliás, uma sensação familiar, uma coisa que, se você pensasse bem, experimentava todos os dias, mas sem angústia, sem a sombra da morte sobrevoando o bairro como um bando de urubus e espessando tudo, subvertendo a rotina de tudo, pondo todas as coisas de perna para o ar. Então, mais uma vez, a realidade latino-americana é bem explícita, né? Outra parte, quando foi pedir explicação a Ortiz Reboledo, este respondeu que a ordem veio de cima. Pelo que parece, os policiais incomodaram alguns peixes gordos, cujos filhos, a juventude dourada de Santa Teresa, possuía a quase totalidade da frota de peregrinos da cidade, um carro na moda entre os jovens abandonados, assim como o Arcângel ou o conversível Dest Wind. O que falaram com as autoridades pertinentes, para que os tiras parassem de encher a porra do saco. Quando foi pedir explicações, ou seja, né, quando um dos investigadores que a gente acompanha mais de perto, que é o Juan de Dios Martinez, 3 dias depois, Juan de Dios Martinez ficou sabendo que o grupo operacional encarregado de localizar o carro preto empregado no sequestro tinha se dissolvido. Quando foi pedir explicações a Ortiz Reboledo, né, o chefe da delegacia, este respondeu que a ordem veio de cima. Pelo que parece, os policiais incomodaram alguns peixes gordos, cujos filhos, a juventude dourada de Santa Teresa, possuíam a quase totalidade da frota de peregrinos da cidade, que falaram com as autoridades pertinentes para que os tiras parassem de encher o saco. Isso lembra muito o caso da Ana Lídia, aqui em Brasília. Para quem é de Brasília, com certeza sabe e está por dentro desse caso da Ana Lídia, né? Que muito provavelmente os assassinos eram filhos. Uma criança que foi sequestrada e assassinada de 7 anos, foi violentada e assassinada. Muito provavelmente os envolvidos no assassinato dela eram filhos de políticos, né, de renome, de grandes figuronas da política na época da ditadura militar, né? Então é isso, pessoal. Essa parte é muito pulsante, muito viva. É onde todas as teorias e todas as coisas das outras partes entram em confronto, né? E só sobra a pura realidade nua e crua, né? E o Bolanho trabalha como ninguém, e apesar de todos os pesares, eu diria prazeroso de ler, porque não é prazeroso ler sobre assassinato, né? Mas eu diria instigante, ainda assim é uma leitura instigante, uma leitura que faz você querer continuar lendo, né? E, enfim, e te impacta e você não consegue mais sair o mesmo depois dela, né? Te muda e mexe com você. Tá bom, meus amigos? É isso. Um abraço apertado. Permaneçam em paz e bem. Se tiver oportunidade, leiam. E se já tiver lido 2666, fala aí o que você acha da parte dos crimes. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.